Cara, o que tá acontecendo com o Real Madrid é um negócio assim inacreditável, levando em conta a fase que eles estavam na temporada há pouco mais de um mês, né? Pouco mais de um mês atrás, o Real Madrid ganha o clássico, né? Ele ganha esse clássico aqui, jogando muito bem contra o Barcelona no Santiago Bernabéu. Logo depois, ele mete um 4-0 no Valência. E ele tava com 5 pontos de vantagem pro Barcelona no Campeonato Espanhol. E parecia que as coisas estavam indo muito bem, né? Tinha aquela treta do Xabi Alonso com o Vinícius Júnior. Mas até então o cenário era, pô, beleza, tá rolando aqui esse desentendimento. Mas os resultados estão fluindo, a equipe tá evoluindo, não sei o que. Então, era esse o cenário. Eu lembro que depois da vitória do Real Madrid contra o Valência, eu fiz um vídeo, né, pro canal falando sobre o momento do Real Madrid. E eu coloquei na thumbnail: quem vai parar esse Real Madrid? Cara, inacreditável como o universo me trouxe a resposta, né? Porque logo depois daquela derrota daquela grande vitória por 4-0 contra o Valência, o Real Madrid perdeu pro Liverpool, cara. O Real Madrid perdeu pro Liverpool. E assim, vocês estão vendo a temporada do Liverpool. Vocês estão vendo a temporada do Liverpool. Essa vitória do Liverpool sobre o Real Madrid foi um dos respiros do Liverpool nessa temporada horrível, né? Um dos raros respiros do Liverpool nessa temporada horrível. E assim, além de tudo, cara, foi um jogo que o Liverpool, ele jogou muito melhor do que o Real Madrid, cara. Assim, esse jogo aqui foi 1-0 por causa do Courtois, né? O Courtois faz uma partidaça em Anfield e ele faz com que esse jogo aqui seja 1-0, mas era um jogo para mais, porque o Liverpool produziu para mais, o Real Madrid fez um jogo horrível. Aí vem o empate fora de casa contra o Rayo Vallecano, um jogo muito, muito, muito fraco do Real Madrid. Vem outro empate fora de casa contra o Elche, que aqui, assim, os problemas defensivos do Real Madrid, eles começam a ficar muito escancarados nessa partida, né? O time do Elche, os gols que o Elche faz aqui contra o Real Madrid é uma loucura. São gols, assim, que se o Real Madrid tivesse bem encaixado na parte defensiva, ele não poderia tomar. Vem a vitória fora de casa na Liga dos Campeões contra o Olympiacos, que, beleza, uma vitória importante na Champions League e tal. Mbappé fazendo 4 gols no jogo, mas que vinha junto de 3 gols sofridos, né? Então a gente tá falando do Real Madrid tomando 3 gols de um time da Grécia. Com todo respeito pra Grécia, sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, gosto muito das 12 casas, mas o Real Madrid não pode tomar 3 gols pra um time da Grécia. E de novo, defesa muito aberta, defesa muito frouxa, os jogadores sem intensidade nenhuma na marcação, e o Real Madrid tomando uns gols de churrasco, assim, completamente bizarro. Volta pro Campeonato Espanhol, aí empata de novo contra o Girona, sai atrás do placar e tem que empatar no segundo tempo com um gol de pênalti do Kylian Mbappé. Mais um jogo muito, mas muito ruim do Real Madrid. No meio disso, teve a vitória contra o Atlético, que foi na rodada de meio de semana, que, assim, esse aqui é um jogo bom do Real Madrid, e é um jogo que o Real Madrid, ele tem ali o Kylian Mbappé numa inspiração absurda, né, cara? Assim, esse jogo do Mbappé é uma loucura. Ele faz 2 golaços de fora da área e ele dá uma assistência pro Camavinga. Então, assim, é um jogo muito bom do Real Madrid, mas é mais um jogo que o Real Madrid depende muito do Kylian Mbappé, que inclusive tem sido um dos fatores dessa temporada, né? Essa dependência exagerada do Real Madrid no Kylian Mbappé. Porque, assim, em outras temporadas, se a gente pegar aí essa era recente do Real Madrid, eles podiam ter problemas em outras temporadas, mas, o Rodrigo tá mal, mas o Vinícius Júnior tá lá. Ah, não, se não tiver o Vinícius Júnior, tem o Bellingham. Ah, não, se o Bellingham não tiver muito inspirado,
o Valverde vai dar uma cacetada de fora da área e vai fazer um golaço. Nessa temporada não tem sido muito assim, né? Nessa temporada, muitas vezes, é papo de, pô, se o Mbappé não acordar inspirado, fudeu, pô. Fudeu, porque assim, o Vinícius Júnior, ele tem alguns bons jogos nessa temporada, por exemplo, contra o Barcelona ele jogou muito bem, mas é uma temporada abaixo do Vinícius Júnior, é um 2025 abaixo do Vinícius Júnior. O Rodrigo, pelo amor de Deus, o Rodrigo não existe mais. O Bellingham também, vez ou outra, consegue jogar bem, mas longe de ser aquele Bellingham dos melhores dias. E o Federico Valverde caiu bastante em rendimento, né? O Valverde que cada vez mais tem que atuar na lateral direita, né? Porque o Real Madrid não consegue ter os laterais direitos saudáveis, né? Carvajal lesionado, Alexander-Arnold lesiona, aí volta, aí lesiona de novo. E isso tem prejudicado bastante o desempenho de Valverde, né? Às vezes até quando ele pode atuar como meio-campista, ele não recebeu a devida sequência do Xabi Alonso. Então também é outro cara que era muito importante para o Real Madrid e que nessa temporada caiu de produção. E aí, o que nesse jogo parecia ser pô, beleza, vamos respirar aqui e vamos tentar retomar a liderança, porque ele já perde a liderança aqui, né? Nesta rodada aqui do tropeço contra o Girona, o Real Madrid perde a liderança do campeonato. Daí aqui ele vence, né? Mesma rodada que o Barcelona ganha do Atlético de Madrid. Só que aí ele vem de novo e perde mais uma partida. Dessa vez é assim, até pior, né? Porque ele vinha tendo alguns empates aqui no Campeonato Espanhol, tinha perdido na Champions League. E dessa vez ele perde no Campeonato Espanhol. E esse jogo, essa derrota contra o Celta, cara, é um desastre, essa derrota contra o Celta. Assim, é um jogo que parece um esquete. Parece um esquete de piada. Qual é a piada onde tudo dá errado pro Real Madrid? É esse jogo aqui. Ó, antes de falar sobre esse jogo aqui pra vocês, sempre lembrando, tá, rapaziada? Caso você queira comprar camisas do Real Madrid, a Cation Sports, a loja parceira aqui do canal, lá tem de tudo para você comprar sobre os merengues, tá? As camisas desta temporada estão disponíveis por lá, assim como caso você queira comprar umas edições retrô, uns modelos mais clássicos, as camisas mais antigas, você também vai encontrar elas lá na Cation Sports, beleza? Lá você tem direito a frete grátis. E, além disso, se você levar 3 camisas, você paga apenas 2. E se você levar 5, você paga apenas 3. Então aproveite essa promoção de fim de ano. Dá uma olhadinha lá na Cation Sports. Lá tem muita coisa de futebol brasileiro, de futebol europeu, futebol de seleções, futebol internacional. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa lá você vai gostar. E comprando por lá, utilizando o meu link, que vai estar aqui na descrição e no fixado, você me dá uma ajuda grande aqui no canal, tá certo? Então se você quiser ajudar o canal e quiser ficar na moda aí com as suas camisas da temporada, dá uma olhadinha lá na Cation Sports que você vai curtir. Beleza? Vamos lá, gurizada. Ó, o Barcelona venceu na rodada, né? O Barcelona fez ali aquele jogo maluco contra o Real Betis, né? E o Barcelona venceu por 5-3. Que assim, na verdade, era pra ser uma vitória até mais tranquila, porque o Barcelona tava ganhando 5-1, aí na reta final ele dá uma relaxada, toma 2 gols. Mas foi um jogo muito bom do Barcelona, né? Foi um jogo que a equipe fluiu muito bem. Ali aquela alternativa com o Lamine Yamal jogando por dentro, com o Rony pela ponta, o Rashford aparecendo também como opção, o Ferran Torres cada vez mais artilheiro, cada vez mais marcando gols, o Pedri também numa crescente absurda, voltando aos seus melhores dias. É o time do Barcelona que está numa evolução, né? Teve o retorno do Rafinha, que também ajuda muito eles. E o Barcelona não para de ganhar, especialmente depois da volta do Camp Nou. Eu acho que depois da volta do Camp Nou, o Barcelona tá 100%, né? Tirando Champions League, mas no Campeonato Espanhol, o Barcelona tá 100% desde que o Camp Nou voltou. E aí, essa fase ruim do Real Madrid pegou justamente a fase boa do Barcelona, o que fez com que o Real Madrid, com essa derrota pro Celta, ele sai de uma vantagem de 5 pontos. Ele tinha 5 pontos de vantagem pro Barcelona. E após essa derrota pro Celta, ele agora tem 4 pontos de desvantagem pro Barcelona. Então a gente tá falando aqui de um mês atrás, pouco mais de um mês, uma semana atrás, digamos assim, em que o Real Madrid era líder do Campeonato Espanhol, ele tinha vencido o El Clásico e ele tinha 5 pontos de vantagem do Barcelona.
Passa um mês e uma semana e o Real Madrid não só perdeu a liderança, como ele agora está 4 pontos atrás do Barça. Assim, é muito pouco tempo para uma queda tão brutal, para uma queda tão vertiginosa. Eu acho que essa fase do Real Madrid, cara, tá até pior do que aquela fase ruim que o Barcelona teve na temporada passada. Porque eu não sei se você se lembra, mas na temporada passada, mais ou menos novembro para dezembro, o Barcelona também teve uma fase ruim. O Barcelona tava naquela fase absurda, que inclusive ele mete 4-0 do Real Madrid naquela época. Tava liderando o Campeonato Espanhol com uma boa vantagem. Daí ele entra numa fase ruim em novembro e em dezembro e ele chega a perder a liderança do campeonato, né? É uma época que o Atlético de Madrid assume a liderança, depois o Real Madrid assume a liderança e o Barcelona só vai recuperar essa liderança, eu acho que em fevereiro ou em março, não me recordo exatamente agora. Então, o Real Madrid tá tendo uma queda no mesmo período, né? Novembro, dezembro, só que eu acho que é até pior, cara, porque olha isso aqui, cara, olha o tanto de jogo sem vitória, né? Muitos empates. E agora também começando a perder jogos, assim, jogos que não é comum do Real Madrid perder, cara. Porque, irmão, o Real Madrid não perdia pro Celta no Santiago Bernabéu em um jogo válido por La Liga há 19 anos. 19 anos. Tem gente aí que não era nascido na última vez que o Celta derrotou o Real Madrid no Bernabéu num jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Além disso, ele não perdia pro Celta no Campeonato Espanhol de maneira geral desde 2017, se eu não me engano, cara. Fazia uns 8 anos aí que ele não perdia. Então, é um adversário que normalmente é freguês do Real Madrid, né? Normalmente é uma freguesia muito grande. E ele foi lá e meteu 2-0 no Real Madrid, assim, jogando bem, tá? Não é que, o Celta achou 2 gols, não. O Celta foi lá, jogou bem. As duas equipes criaram chances, já o Real Madrid teve suas oportunidades, teve gol perdido, teve defesa do goleiro do Celta, Radu. Teve uma chance ali que o Mbappé sai na cara do gol, tenta mandar a bola por cima, erra ali no cálculo da força e manda a bola para fora. Então foi um jogo com as duas equipes tendo chances e o Celta se saiu melhor. O Celta aproveitou melhor suas chances. O time do Real Madrid muito cabeça quente. E 2 golaços, né, da equipe do Celta, né? O Svedberg aí, o primeiro gol que ele recebe ali um cruzamento, ele dá só um toquinho assim de meio que de chaleira ali, a bola vai no cantinho, um golaço da porra. E o segundo gol, que ali já na reta final do jogo, o time do Real Madrid já estava todo aberto. E aí o Celta encaixa o contra-ataque, o Aspas dá o passe para o Svedberg, ele dribla o Courtois e literalmente ele entra com bola e tudo. Então foi um jogo muito bom do Celta, que explorou aí todas as fraquezas, todos os problemas defensivos que o Real Madrid tem apresentado desde novembro. Além disso tudo, ainda tem as perdas, né? Porque ele perde o Éder Militão lesionado de novo. Assim, a sorte é que dessa vez não é joelho, né? Lembrando que ele teve 2 lesões de ligamento de joelho nos últimos 2 anos. A sorte é que dessa vez não é joelho, porém, parece ser uma lesão muscular séria. Porque, cara, ele tem a lesão muscular e ele não consegue sair de campo sozinho, né? Tipo, quando o jogador se machuca, quando o jogador tem a lesão muscular e ele consegue sair de campo, pelo menos você entende que é uma lesão muscular de um grau baixo. No caso do Militão, ele não conseguiu sair sozinho, cara. Ele teve que sair apoiado. E, assim, eu tô gravando esse vídeo bem cedinho, cara, na segunda-feira de manhã. No momento que eu tô gravando, ainda não saíram os exames no Militão. Mas a expectativa é que seja uma lesão muscular que possa tirar ele por até 3 meses, cara. 2 a 3 meses aí no pior dos cenários, o que é terrível pro Real Madrid nesse momento, cara. Já pensou ficar esse dezembro, janeiro e o Militão só voltar em fevereiro, cara? Ainda mais com todos os problemas defensivos que o Real Madrid já tá sofrendo, né? Carvajal tá machucado, Alexandre tá machucado, Rolson tá machucado. Enfim. E aí, além disso, ele perde o Fran Garcia expulso. Assim, uma expulsão completamente bizarra do Fran Garcia. Ó, a cara do Xabi Alonso. Cara, o Fran Garcia ele é expulso por 2 cartões amarelos em 1 minuto, cara. Em 1 minuto. Ele faz uma falta. Cartão. Aí, menos de 1 minuto, faz outra falta, cartão. Ah, bizarrice. Cara, isso aqui do Fran Garcia, cara.
Se me dissesse, ó, os jogadores estão tentando derrubar o Xabi Alonso, eu acreditaria, porque... Porra é essa, cara? Não faz sentido. Essas duas faltas que ele fez pra ser expulso. E assim, isso é 10 minutos depois do primeiro gol do Celta. É uma loucura, uma bizarrice. O cara joga no Real Madrid, não pode fazer uma porra dessa. E aí tem a expulsão também do Carreras, nosso querido Arjalo Carreras, que é expulso por 2 cartões amarelos por reclamação. O que, assim, o Real Madrid já tinha passado por isso na temporada passada, que ele tem o Bellingham expulso por xingar o árbitro, e agora ele tem o Carreras expulso por reclamação. Eu não sei o que é que o Carreras falou, mas... Primeiro ele dá uma reclamação assim, meio que gesticulando, aí o juiz dá o cartão. Aí ele continua reclamando, aí o juiz dá o segundo cartão e ele é expulso. Me pareceu tipo a expulsão do Lucas Paquetá, cara, na última rodada da Premier League. Só que mais rápido, né? Porque o Paquetá no jogo contra o Liverpool, ele é expulso, ele toma um cartão por reclamação, aí ele fica reclamando, até que o juiz dá o segundo cartão e expulsa ele. No caso aqui, cara, o Carreiras toma o primeiro cartão por reclamação, aí assim que ele toma o cartão, ele continua falando e na hora o juiz já vai lá, puxa o segundo cartão e expulsa. Então eu acho que ele deve ter xingado o árbitro, eu acho que ele deve ter falado alguma ofensa ali. E assim, no caso do Carreiras, ele não pode nem usar a desculpa de que... A desculpa do Bellingham, né? Porque o Bellingham tinha esse negócio, não, eu sou inglês, I speak English. O Carreiras não tem essa desculpa, cara. Então, não dá, né, cara? O jogador de futebol, cara, ele não pode ter nervo de torcedor. O torcedor esculhamba o árbitro 90 minutos, cara. O jogador de futebol não pode meter uma dessa, tá ligado? Ainda mais sabendo que é um árbitro que tá poucas ideias, cara. Ele expulsou o Fran Garcia e foda-se. Fez 2 faltas bestas, tomou 2 cartões e foi expulso. Acho que faltou um pouco de leitura aqui. E eu sei que tem aquela ala de torcedor do Real Madrid que é vitimista, que vai dizer, estamos sendo perseguidos, é a Liga de Negreira, mas que a arbitragem está nos fudendo. Meu Real Madrid contra tudo e contra todo. Eu sei que vai ter, mas o Real Madrid... querer se fazer de vítima da arbitragem nunca vai colar pra mim, cara. Nunca vai colar. Não é o Real Madrid, não é o Barcelona, tá? Porque torcedor do Barcelona também adora fazer isso. Então ele perde o Carreiras, ele perde o Fran Garcia, ele perde o Militão. Tem que ver aqui se o Carreiras pode ficar suspenso por mais de um jogo, né? Se ele realmente tiver xingado o árbitro, ele pode pegar mais de um jogo de gancho. Então essa é a sequência. Derrota pro Liverpool, empate pro Raio Vallecano, empate pro Elche, aí ganha do Olympiacos na Champions, tomando 3 gols. Empate pro Girona, ganha do Athletic Bilbao fora de casa, derrota pro Celta. E agora vai enfrentar o Manchester City fora de casa. Fora de casa. Não é fora de casa não, no Bernabéu, né? É no Bernabéu. Vai enfrentar o City no Bernabéu pela Champions League. Essa é a situação do nosso querido Real Madrid. Ele está com 4 pontos atrás do Barcelona na tabela neste momento, tá? A gente pode observar aqui, ó, ele vai enfrentar o City no Bernabéu. Jogo duro, tá? Porque assim, o City costuma ter azar no Bernabéu, tá? O City costuma não ir bem no Bernabéu. Mesmo na temporada da Tríplice Coroa, eles não conseguiram derrotar o City no Bernabéu. Porém, é fato que hoje o Manchester City vive uma fase muito melhor que o Real Madrid, né? O City que acabou aí de diminuir para 2 pontos apenas a distância para o Arsenal na tabela da Premier League. Então o City vai chegar com muito mais moral para esse jogo. Quer dizer que vai ganhar? Não quer, porque o Real Madrid na Champions League é chato para dedéu. Então o Real Madrid pode ganhar esse jogo e ganhar confiança pro resto da temporada. Mas assim, vou falar para você. Se o Real Madrid defender contra o City, igual ele tá defendendo nesses últimos jogos aí, e pegar o City num dia inspirado, ó. Vai tomar, tô avisando. Aí depois, ó. Pra finalizar 2025, ele visita o Alavés e recebe o Sevilla. E aí só joga em 2026, tá? E esse é o momento do nosso querido Real Madrid. E assim, se a fase fosse ruim, em termos de resultados apenas, você poderia
argumentar. Não, é uma oscilação normal do trabalho. E assim, cara, até o Barcelona do Hans Flick passou por isso, cara. E assim, o trabalho do Hans Flick no Barcelona é um dos trabalhos que eu mais elogio desde o ano passado. E ele passou por uma oscilação. No começo do trabalho você tem essas coisas. Mas no caso aqui do Xabi Alonso, cara, é que além dele estar tendo os resultados ruins, o desempenho ruim, ele ainda tem um problema de relacionamento com os jogadores. Que a cada semana que passa, tem mais gasolina sendo jogada aí na fogueira. E é jornalista perguntando pro Xabi Alonso, se os caras estão querendo te derrubar, tu acha? Pô, é cada pergunta desgraçada que os caras fazem. E isso vai minando o ambiente, cara. Os jogadores vão ficando estressados, vão ficando cada vez mais inseguros com o trabalho do treinador. E a gente tá vendo como o negócio tá degringolando. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo na segunda. O jogo do Real Madrid contra o City é na quarta-feira. Falar pra você. Se o Real Madrid tomar uma coça do Guardiola na quarta-feira, eu não duvidaria do Xabi Alonso cair. Eu ainda acho improvável que ele caia durante a temporada. Mas se tomar um couro... Sei não. Se o Florentino Pérez não aproveitaria que tem essa semi-pausa, mini-pausa aí de fim de ano para demitir o Xabi Alonso e trazer outro cabo pro lugar. Enfim. Obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre esse momento do Real Madrid. Manda aí nos comentários, por favor. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal, por favor, para me ajudar. Não esqueça de conferir a Cartion Sports para comprar as suas camisas do Real Madrid. Tá certo? Forte abraço para você e até a próxima.